Já trago um tema desta tarde. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a manutenção da prisão de Chiquinho Brazão, apontado como mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco. É claro que ainda entra como suspeita, né? Ele precisa passar por todo o julgamento, mas a prisão pela Comissão de Constituição e Justiça é mantida, agora vai ao plenário da Câmara para ter a decisão também de todos. Há um debate intenso em torno desse tema, muitos integrantes do Centrão não querendo deixar a digital na manutenção dessa prisão, mas a CCJ já indicou um caminho, inclusive por 39 a 25 teve uma abstenção. Como é que você vê essa decisão da CCJ, hein, Luiz Felipe Dávila? Acertada a decisão, mostra que é a vitória da lei sobre o corporativismo. Agora, é preciso aproveitar esse episódio para rever esse absurdo. Como é que é hoje, que só pode ser pego em crime inafiançável? O parlamentar é um cidadão como qualquer outro, não pode ter esse tipo de limitação. O parlamentar que cometeu crime precisa ser punido, não tem essa história. Então está na hora de acabar com mais esse privilégio, nesse penduricalho de privilégios que existe em torno dos líderes públicos, aliás, que deveriam servir de exemplo de conduta. Está na hora de cair mais este privilégio injustificável para manter parlamentar pilantra longe da cadeia. Ô, Alan Gani, o debate em torno desse tema, ele acendeu ali um alerta em relação ao corporativismo adotado pela Câmara dos Deputados. Por quê? Muitos temiam que, ao fazer a manutenção da prisão do Chiquinho Brazão nesse momento, isso poderia abrir precedente para outros casos de prisão preventiva contra parlamentares, não relacionados ao assassinato da vereadora Marielle Franco, mas a outros casos que puderem ser investigados pela Polícia Federal, enfim, onde houver um mandado de prisão preventiva. E eles já começaram a ser muito criticados por isso, né? Porque esse é um caso muito específico, que marcou muito o país e que depois de 6 anos começa a ter algum tipo de resolução que a gente ainda vai aguardar decisões da Justiça. Agora, como é que você vê essa decisão tomada pela CCJ em meio a todo esse debate sobre corporativismo? Pois é, Evandro, a questão é bastante delicada. No mérito, eu acho que deveria se manter a prisão do deputado. Eu acho que a lei é errada. Eu acho que o parlamentar, ele não tem que ter esse benefício. Ele tem que ir para a cadeia igual um cidadão comum, ele tem que ter a prisão preventiva. Agora, infelizmente, o que diz a nossa lei? A nossa lei diz que um parlamentar só pode ser preso durante o exercício do seu mandato se for um crime inafiançável e em flagrante. Portanto, de acordo com a lei, a decisão da CCJ está errada. Mesmo que a motivação tenha sido o corporativismo. Então, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, eu acho que deveria se manter a prisão preventiva. Agora, a gente tem que seguir o que está escrito na lei. E a lei não diz isso. Portanto, isso é uma prerrogativa, sim, do Congresso Nacional. Ele deveria perder um mandato para daí ter a sua prisão preventiva decretada, como ocorreu com o caso da Flor de Lis. Como que você analisa, hein, Fábio Piper? Eu analiso que a decisão foi muito correta, até porque, embora o crime tenha ocorrido antes dele se eleger deputado, na verdade, ele também agora é acusado de obstrução de provas na vigência do seu mandato como deputado. Daí, então, isso passa, de alguma forma, a ser a justificativa que pode lastrear o pedido que a Justiça... Mas teria... Não, eu concordo contigo, Piperno, mas teria que ser um crime inafiançável e no flagrante. Aí que está o ponto. Ué, mas eu estou só falando o que diz a lei, entendeu? Eu concordo com você em relação à obstrução. Mas e o flagrante? Porque a Justiça pode ter considerado que houve um flagrante na questão da obstrução. No fundo, também o que está sendo dito é que o parlamento tem que endossar o pedido de prisão do Supremo. Exatamente. Essa é a questão aqui, né, nesse caso. Então é isso que ele está fazendo. A questão é, endossa ou não endossa o pedido de prisão. É porque também há a investigação de que ele faria parte de uma organização criminosa. Então, como é que você deixaria solto uma pessoa que poderia manter articulações dentro de uma organização para impedir que as investigações avançassem ou que o processo pudesse correr da maneira como deve, com a justiça chegando ao resultado final? Exatamente. Era o da Serra Elétrica e tal,
também fazia parte lá de uma organização que, inclusive, né, acabou matando muita gente e ele cumpriu aí uns 20 anos de pena. Agora, eu acho que é uma oportunidade para se mudar a lei e esse entendimento, para não deixar dúvida. Entendeu? Porque, abre brecha... Os parlamentares vão querer abrir brecha para isso, Gani? Eu acho muito difícil, ainda mais nesse calor dos acontecimentos. Mas que a lei deveria valer para todos, para o cidadão comum, para o parlamentar, acho que não tem que ter essa Acho que é mais fácil ver o Segré passando voando aqui dentro desse estúdio, hein, Segré? Não sei se voando, mas com a minha malinha motorizada pode ser também. Exatamente, Como é que você analisa, Segré, aproveitando? Me preocupa muito os 25 votos contrários à manutenção da prisão. Não consigo entender. Sobretudo porque, sem entrar no mérito ideológico, teve tantas acusações em termos desse caso, né? Tantas acusações do que na época era oposição, acusando o governo do presidente Bolsonaro, ao presidente Bolsonaro de ter participado, e agora é silêncio de rádio, ninguém fala mais nada. E aí teve 25 pessoas dentro dos deputados que votam a favor de que o deputado que está sendo investigado, ninguém entra no mérito ainda se é culpado ou não é culpado, mas se foi pedido o pedido de prisão, existiu, deve ter alguma prova, tentando acreditar na justiça de que o mérito permite esse pedido de prisão. Então você vê, peraí, se está sendo necessária a prisão, se tem uma determinação judicial, por que não deveria continuar preso? Seria a mesma coisa se eu tivesse algum problema na justiça e vocês resolvessem se eu devo ou não ser preso. Todo cidadão tem que acatar as leis e ser mais um. Não tem privilégio, ou não deveria ter privilégio. Mas, nesse caso, os 39 votos me deixam o ar de esperança, primeiro para que isso possa ser resolvido. E uma vez que esteja resolvido, eu espero que todos aqueles que falaram besteiras lá na frente possam dizer, eu errei, desculpas. O deputado Darcy de Matos, que é o relator desse projeto na CCJ, na verdade dessa situação na CCJ, ele menciona o seguinte: a Polícia Federal indica expressamente que até os dias atuais os investigados criaram obstáculos à investigação. Isso é fato. Contra fatos não há argumentos. Tenho certeza que a CCJ e o plenário hoje haverão de dar uma resposta a esse crime, que é um crime político contra a mulher, contra a democracia, que teve repercussão nacional e internacional. Darcy de Matos, parlamentar pelo PSD de Santa Catarina. E aí tem uma questão muito interessante relacionada aos partidos, porque União Brasil e PL orientaram que os parlamentares votassem contra a manutenção da prisão. Agora, se a gente olhar para outros partidos, Podemos e PP, por exemplo, que também atuam ali no Centrão, liberaram as suas bancadas para votar como queriam. Isso pode repercutir mal para esses dois partidos que orientaram contra uma situação de tamanha violência, como a morte de Marielle Franco e o seu motorista Anderson Gomes, ou Luiz Felipe Dávila? Olha, veja só, o Alan Gani coloca aqui um ponto. Se você for seguir a lei à risca e diz que o crime é inafiançável e esse crime não é inafiançável, qual é a solução para isso? É primeiro cassar o mandato e depois prender. Mas o que acontece? Olha que injustiça que isso seria. Se você caça o mandato e essa pessoa é absolvida, como é que volta o mandato? Não volta. Então está na cara que tem que manter a prisão, que é o caso que está sendo julgado. Se condenado, evidentemente ele será cassado. Mas veja só, a distorção que a lei cria, praticamente ela acaba com... Tem que cassar o mandato parlamentar para que essa pessoa possa ser presa. Então, veja a inversão de valores. E aí, se amanhã, por acaso, porventura, é provado que aquela pessoa não cometeu o crime, como é que ela recupera o mandato? Essa que é a dificuldade, né? Não, e aí o Piperno, ele traz um ponto que é o seguinte, bom, mas houve a obstrução de justiça e isso é considerado o crime em flagrante? Não me parece que isso foi o crime em flagrante. Eu repito, no mérito, eu acho que tem que manter a prisão preventiva. Eu acho que, se comprovado que ele foi o autor, tem que ter prisão perpétua, todo o rigor da lei. Agora, do jeito que a nossa legislação ela foi construída, abre, infelizmente, abre brecha para que ele responda em liberdade, porque não está claro se houve
um crime em flagrante delito. Eu quero contar para vocês também que nesta manhã foi aberto ou instaurado a análise do processo de cassação dele na Comissão de Ética ali da Câmara, e que é o que a gente fala, ética e decoro parlamentar ali da casa, né? Esse pedido foi apresentado pelo PSOL lá no dia 27 de março. Então, nesta manhã, além da decisão agora à tarde da CCJ, mantendo a prisão de Chiquinho Brazão, o nome dele vai agora também para análise da Comissão de Ética para entender se ele perderá o mandato de deputado federal. O que foi, Gustavo Segré? Está vendo que agora precisa ir no plenário, né? Tem que votar e tem que ter 257 Sim, votos exatamente, para realmente manter a prisão. Essa relatoria da CCJ é simplesmente para dar passo ao plenário. A única coisa boa no plenário é que o voto é nominal. Então tem que aparecer quem vota e que fala quem vota para um, quem vota para o outro. Mas olha como a coisa da política é absurdamente estranha. O PSOL, que é de esquerda, que deveria de alguma maneira estar um pouco mais solícito e solidário com o candidato, o deputado Bresson, ele pede a cassação. O PL, que é contrário, recomenda votar contra a cassação. A grande vantagem da política e dos políticos... Não entendi o que você quis dizer, porque o PSOL é o partido da Marielle Franco. Não, tá certo, mas é válido que eles façam isso, mesmo sendo um partido mais hacia a esquerda. É lógico que é da Marielle Franco, mas não é um corporativismo. Nesse caso, o corporativismo não aplicou. No outro, que é a recomendação da CCJ... O PL, que é oposição e que foi inclusive acusado de participar na época, vota contra a manutenção da prisão. A grande vantagem dos políticos e da política é que o eleitor não tem memória seletiva. Daqui a 3 meses ou na época das eleições, esse assunto passará batido e ninguém vai mudar o seu voto pelo voto do deputado do partido em temas como esse. Essa é a grande vantagem, porque se tivesse memória, muitos deputados não deveriam voltar sequer à Câmara. Eu entendo que não haja incoerência nessa situação, porque o PL, que é oposição, está indo contra esse movimento que vem da esquerda para a manutenção da prisão de Chiquinho Brazão, já que Marielle Franco era do PSOL e o PSOL faz essa movimentação de também levar o caso à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar para que ele perca o mandato, além de toda a situação da qual ele já está sendo alvo na CCJ. Então, são ambos os movimentos que podem levar a mais de uma situação que prejudique o deputado federal Chiquinho Brazão, que é suspeito de mandar matar Marielle Franco e de integrar uma organização criminosa que ainda continua tentando atrapalhar o trabalho da Polícia Federal. Alan Gani. Pois é, agora, tudo isso, né, é fruto desse excesso de legalismo que a gente tem no Brasil, Evandro, porque o legalismo que permite uma situação dessa. É claro que tem deputados ali agindo por corporativismo, agindo para frear esse ímpeto do Supremo Tribunal Federal em cima do Congresso Nacional. Agora, eles se amparam neste legalismo. Não é que eles estão agindo de maneira corporativista, Evandro, sem nenhuma base legal. Não, eles estão amparados numa base legal. E aí que é o ponto. E talvez a ação do PSOL de justamente fazer com que perca o mandato para daí ter a prisão preventiva, do ponto de vista legal, é o mais lógico. Embora o Dávila colocou muito bem, isso pode gerar uma situação bastante estranha, porque se lá na frente ele é inocentado, acredito que não, mas se ele for inocentado, e aí, como é que você recupera o mandato? Mas olha as distorções que essa lei, que é um absurdo de dar essa proteção ao parlamentar, ela acaba gerando, né? Você tem que perder o mandato para daí decretar prisão preventiva, a não ser que fique claro que houve, de fato, um crime em flagrante. O que foi, Piperno? É o seguinte, o PL passa uma péssima mensagem. O partido mais à direita é quem é o mais solidário a ele. Mas veja, eu entendo o corporativismo, nem gosto, mas isso nasceu com o jogo político, né? Então, e principalmente em parlamentos. Então vamos imaginar que o deputado Zé Mané, ele corra o risco de cassação porque, enfim, descobriram que ele está sendo condenado por algum tribunal local por um crime que ele tenha cometido quando era prefeito. Muito bem.
Aí o corporativismo parlamentar vai lá, opa, essa decisão da justiça está errada e quem pode tomar essa decisão somos nós. Perfeito. Essa é a regra do jogo. Agora, quando você usa desse artifício para dar algum tipo de imunidade ou proteger ou blindar alguém acusado de assassinato, é uma mensagem extremamente ruim. Então, é óbvio que isso tem que ser apontado sim. Quer dizer, o partido, o PL, o partido mais à direita é quem mais se esforça para, por enquanto, pelo menos, poupar o nobre parlamentar. Outro partido que agiu de uma forma muito estranha é a União Brasil. Nós todos elogiamos aqui a celeridade com a qual a União Brasil se manifestou no dia em que ele foi preso. A União Brasil falou, vai ser expulso e tal. Né? De repente, né, momento em que se vota algo realmente sério, né, a manutenção da prisão dele, a União Brasil coloca um pé no freio e fala, opa, não é bem assim, vamos ter que esperar mais. Então, por que expulsou ele lá atrás? A ação acaba sendo oposta àquilo que adotou num primeiro discurso, né? Quer complementar algo, Davi? Só uma coisa, se a lei fosse igual para todos, nós não estaríamos debatendo Exatamente. isso. É uma questão muito simples. Se a lei fosse igual para todos, nós não tivéssemos esse penduricalho de privilégios, isso não seria uma discussão da pauta de hoje. Então isso tem que mostrar que o Brasil tem que acabar com todos os privilégios. Temos de ter uma verdadeira democracia. E a verdadeira democracia é aquela a qual todos os cidadãos são iguais perante a lei. Não faz sentido nenhum parlamentar ter esse tipo de privilégio, principalmente num caso de investigação de um crime tão grave e bárbaro como este.